Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense. Se você gosta do canal, inscreva-se, curta o vídeo e, se possível, ajude eu com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo, ou ainda sendo membro, o link fica aqui embaixo também. Bom, de volta ao CPC comentado, lembrando que aqui não temos um curso de processo civil, são apenas comentários práticos rápidos ao CPC. Zeramos prova testemunhal e a gente chega aqui na seção que cuida da prova pericial, tá? Um trecho até que longuinho aí do código. Vamos que vamos. 464 CAPT. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, ela gera um exame, uma vistoria ou uma avaliação. Isso é prova pericial. Quando que a prova pericial será indeferida? O juiz indeferirá a perícia quando, número 1, a prova do fato não depender de conhecimento especial de algum técnico. Então, por exemplo, houve um despejo e alguém ali alegou, ou enfim, uma restituição de um imóvel, alguém alegou, olha, não pintou as paredes no final. Você não precisa ser um grande expert para abrir o imóvel, tirar foto e falar, realmente a parede não foi pintada, está manchada, enfim, tá? É isso. Número 2, for desnecessária, em vista de outras provas já produzidas. Então, você quer fazer perícia do quê? Para provar uma morte que já tem certidão de óbito? Não faz sentido, né? Estou dando exemplo forçado, mas é para ser didático. E terceiro, a verificação for impraticável. Tá. O acidente foi há 3 anos já. Não tem muito o que fazer, né? Não existe mais marca de frenagem. Paciência, tá? Via de regra. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, então, de ofício ou a requerimento, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Tá? Então, em vez de fazer uma perícia super formal, não. Prova técnica simplificada. Tá? Então, o cara errou para colocar um piercing. Não precisa fazer um baita laudo médico. Vamos fazer uma prova técnica simplificada. Cadê o furinho? Não sei o quê. Estou dando um exemplo bem didático, bobinho, só para ficar claro, tá? Parágrafo 3º. A prova técnica simplificada, o que é isso, né? Ela é simples porque consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre um ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então, quer dizer, olha, a gente não vai fazer uma perícia sobre o corpo ali da pessoa, no exemplo do piercing, nem vai sobre um computador. Não precisa disso. Basta ouvir alguém que entende do assunto e, numa audiência, o que é isso, né? É rotineiro que o hardware estrague assim ou assado? Tá? Se ficar na chuva, pode estragar? Entenderam? É para isso. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu conhecimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Pode até o data show. Eu nunca vi, tá? Mas pode. Né? Vamos deixar mais claro aqui para o juiz. Não tem problema nenhum. É até bem-vindo, né? 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, número 1. Arguir o quê? O impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. 2. Indicar assistente técnico. Não pesa tanto assim na prática, para ser bem honesto. E terceiro, apresentar os quesitos. Né? Isso pesa, o terceiro pesa. Você tem que fazer as perguntas corretas, né? Se você está defendendo uma tese, você precisa saber onde você quer chegar. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará, em 5 dias, primeiro, proposta dos honorários, um currículo comprovando a especialização e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, onde serão dirigidas as intimações pessoais. Na prática, hoje isso se resolve com um caju, tá? Depende do estado. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, tá? Intimando-se as partes para fins do artigo 95, cujo caput eu coloquei aí, Cada parte adiantará a remuneração, né, do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes. Então, calma, não vai pedindo perícia aí. Segura. Se a parte contrária pedir, ela que vai ter que pagar, via de regra. Se os dois pedirem, os dois pagam. Então, pensa bem antes de fazer as coisas, né? Ó, fica um valioso conselho aí aos amigos advogados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento. O juiz poderá, então, autorizar o pagamento. Isso é bem rotineiro na prática, tá? De até 50% dos honorários em favor do perito para o início dos trabalhos. Então, quer dizer, quem tem que pagar, paga metade. Ele faz o laudo e depois recebe a outra metade. Entenderam? Então, o autor pediu perícia e o juiz arbitrou os honorários do perito em R$ 5.000. Aí ele aplica isso aí, ó. Vamos fazer o seguinte: paga metade, então o autor vai lá e deposita 2.500. O laudo é feito e depois do laudo o autor junta mais R$ 2.500, tá? Então, ó, remanescente a ser pago apenas ao final. Depois de entrega o laudo, né? Pode acontecer. E também, ó, isso é importante. Você que quer ser perito, ó, prestados todos os esclarecimentos também. Então tem que zerar o teu serviço, tá? Nesse caso, para receber a outra metade. Não que você não vá receber, mas tem que zerar para depois receber. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, então a perícia mal feita, né, que dá uma raiva quando acontece, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada pelo trabalho. Pô, você fez uma perícia aqui que não esclareceu nada, você não deu conclusão nenhuma, sua metodologia não está adequada, né? E assim vai. Inconclusiva ou deficiente, tem que ser conclusivo. Tem que falar, ó, aconteceu isso, o nexo causal é esse, tem culpa, não tem culpa, tá? Parágrafo 6º. Quando tiver de realizar-se por carta, proceder-se-á à nomeação do perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Então, é o que acontece aí quando tem carta precatória, enfim. Perícia no meio de uma carta precatória. 466. O perito cumprirá escrupulosamente, ou seja, não é sem escrúpulos, né? É com escrúpulos, com cuidado, o encargo que lhe foi cometido. Escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido. Sabe por quê? Porque é uma metalinguagem tão específica, mas tão específica que o juiz não domina, que o que o perito disser vai ser determinante. Então, uma perícia médica. Você acha que o juiz tem formação em medicina? 98% dos casos, 99,9% dos casos, não. O juiz não estudou medicina, o juiz estudou direito. E vai seguir estudando a vida toda, a gente nunca sabe tudo, né? Então, ó, o perito cumprirá escrupulosamente, é interessante essa palavra, né, no código. Eu nunca tinha reparado. Escrupulosamente o encargo que ele foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Quer dizer, a lei já fala, ó, meu filho, vai com cuidado. Você vai definir a vida de alguém. Você que quer ser perito, pensa nisso, tá? Claro que a grana é boa, um trabalho legal, mas faça bem feito. Você está decidindo a vida de alguém, né? Uma causa de erro médico. Você está definindo duas coisas. O futuro de um profissional, que se ele não errou, seria muito injusto ele pagar por algo que ele não errou, né? Ou ainda o futuro de alguém que sofreu um indevido erro médico, de fato, né? Quer dizer, se houve um erro, alguém que vai sofrer com isso, né? Uma cicatriz, o pessoal, mulherada aí que põe silicone, um peito errado. É duro, né? Então tem que ter muito cuidado. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte. Os assistentes técnicos, né? Claro, não é o perito. São os assistentes das partes. Por sinal, obviamente, são parciais, né? Então, são de confiança da parte. E, obviamente, né, parciais que são, não estão sujeitos a impedimento nem suspeição. Óbvio. Por isso que não pesa tanto a palavra deles, né? Ajuda, mas não pesa. Parágrafo 2º. O juiz deve assegurar aos assistentes das partes. Os assistentes são importantes nessa hora. Não é na hora de juntar lá na peça. É na hora do tete. Na hora de fazer o laudo, o assistente é fundamental, né? Porque ele vai enxergar, opa, o perito está indo no caminho errado, ele vai dar aquela alertada. Ele é importante para isso. Para a peça em si, não pesa tanto, tá? Mas enfim, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, antecedência mínima de 5 dias, tá? 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Óbvio. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Tá? Não é porque não deu certo com fulano
que a gente não vai fazer a prova pericial. Chama outro médico, chama outro engenheiro e assim vai. 468. O perito pode ser substituído quando? Número 1, faltar-lhe conhecimento, técnico ou científico. E eu acredito que o inciso primeiro pode ser muito constrangedor, a depender do momento que todo mundo perceber que lhe falta o conhecimento, a não ser que ele já diga que não é a área dele. Aí não tem problema nenhum, obviamente. Ó, eu sou engenheiro, mas eu não entendo disso. Tá tudo certo. O problema é o cara aceitar e depois todo mundo perceber que ele não sabe lhufas, né? Aí é foda. 2. Sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo, né, que lhe foi assinado. Aí, ó, no caso aí do inciso 2, ou seja, no caso de perder o prazo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional específica. Por exemplo, era um engenheiro. Ó, manda um ofício para o CREA aí e fala que ele traiu aqui o judiciário, não entregou o laudo, né? Podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. É interessante, né? A lei aqui, diferentemente do que ela geralmente faz, ela não trouxe um percentual para jogar numa base de cálculo. Então ela deixou bem discricionário para o juiz, né? Quer dizer, o juiz vai avaliar ali. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado. Obviamente, ele não fez nada, tem que devolver o valor, né? Sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial no prazo de 5 anos. Para que essa regra faça sentido, o juiz tem que mandar um ofício para todo o poder judiciário, né? Não sei, avisar o tribunal, falar, ó, esse cara aqui tem que ficar 5 anos impedido, hein? Então comunica aí as varas. Porque senão é muito fácil. Se não tiver uma comunicação das varas, ele descumpriu um encargo na comarca A, numa comarca C, longe dali, ele consegue trabalhar como perito, né? Então, enfim. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária do parágrafo 2º, então, o perito não devolveu o dinheiro, né? A parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito na forma dos artigos 513 e seguintes, né? Ou seja, cumprimento de sentença. Então, parece até que é um título judicial aqui, né? Não é nem execução de título extrajudicial, não é cumprimento de sentença mesmo, né? Já chega dando chutada mesmo. Chega dando porrada. Enfim, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. Então, olha só que interessante, ó. Com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. Quer dizer, o fundamento é o título, não é? Então, essa decisão que determina a devolução do numerário é um título executivo judicial. Não tem como concluir de maneira diversa. Tanto que cabe cumprimento de sentença, né? Obviamente é um título judicial. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução de julgamento. Isso é raro acontecer, né? O perito ir para a audiência, eu nunca vi. É engraçado, né? O código fala, mas a rigor ele apresenta o laudo e depois responde a outros quesitos e acabou. Tudo por escrito. A audiência mesmo eu acho que eu nunca vi. Acho não, nunca vi. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária a ciência da juntada do quesito, ou melhor, dos quesitos aos autos. 470 do CPC. Incumbe ao juiz, número 1, indeferir quesitos impertinentes. Começou a perguntar demais, não tem nada a ver, ó, chega, acabou. Ou 2, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Aqui, pessoal, tá? Ó, o ideal é que o juiz se mantenha inerte. Então, meus colegas aí que querem ser juízes, o ideal é que você fique inerte. Não é o seu papel produzir prova, as partes que se resolvam, tá? 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito. Eu acho isso estranho, tá? As partes podem, de comum acordo, escolher o perito. Eu nunca vi. Consenso sobre o perito, acho que elas têm que respeitar muito esse perito, né? Eu nunca vi, enfim. Indicando mediante requerimento, desde que capazes, né? Elas devem ser capazes. E segundo, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Mas, pessoal, eu nunca vi, tá? O código fala disso aí, mas eu nunca vi. Isso aí é lei para inglês ver. Isso aí é o imaginário louco aí de alguns processualistas que influíram na confecção do CPC. Só pode. Parágrafo 1º. É engraçado. Aí você fala isso, né, no meio acadêmico. Ah, mas eu já vi um caso. Aí aqueles casos assim, a petroleira contra o frigorífico gigantesco, sabe? Aquelas coisas mirabolantes. Tá vendo? Então tem. Então eles pegam aquelas coisas acidentais. Pode acontecer. E nunca acontece, né? No processo do José da Maria isso não acontece. Enfim.
99,9% dos casos não acontece, aí eles ficam bravos. Enfim, parágrafo 1º. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. E parágrafo 3º. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Olha, o parágrafo 3º fala o óbvio, né? Então aqui, ó, crítica. A lei disse o óbvio. Não precisava desse parágrafo 3º aí, convenhamos, né? 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Quer dizer, é uma ação de interdição, né? A parte vai lá e apresenta laudos do INSS demonstrando que o sujeito já está mal mesmo, né? A doença com CID e tal. Tem um médico do INSS e da junta médica de outro lugar falando mesmo. Quer dizer, não precisa fazer prova pericial, né? 473. O laudo pericial deverá conter, número 1, exposição do objeto da perícia. Trata-se de fulana da Silva, que fez uma cirurgia de abdominoplastia, acho que é assim que fala, né? Colocou silicone nos seios e assim vai, não sei o que, a cirurgia foi no dia tal, relata dores assim, assim, assado, tomou os remédios assim, assim, assado, tá? Número 2, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Número 3, indicação do método utilizado, né? Não é um achismo, ele tem que ter um pressuposto metodológico adequado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas. Então tem que ser aquela literatura mais pacífica, tá? O laudo é assim, é o conhecimento médio mesmo. Não é aquela coisa acidental que só um médico sabe. Não, tem que ser uma coisa pacificada, tem que ser uma coisa tranquila, tá? Então, predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. 4. Resposta conclusiva, esse é o mais importante. É aqui que o bicho pega, né? Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do MP. Parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Então ele tem que escrever também de um jeito que o leigo entenda, ou seja, que o juiz e as partes possam entendê-lo, né? Se ele usar aquele linguajar, é igual o pessoal da computação, mas às vezes eu pego o artigo científico do pessoal da computação, não dá para entender porra nenhuma, né? Eles usam um linguajar deles, assim, que é muito complexo, né? E o pessoal do direito também incorre nesse vício, às vezes, né? Não que o linguajar deles não seja importante, mas eles precisam, talvez, colocar assim, ó, no linguajar da medicina, da engenharia, fala-se assim, assim, assado. Para que o leigo possa entender, é mais ou menos assim, pá, 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 tá? É isso. E claro, ele tem que indicar como concluiu aquilo que ele concluiu, né? Não adianta só, não é um achismo, ó. Eu acho não. Conclui-se que a viga tal, no dia tal, foi construída de maneira equivocada, porque o concreto tinha uma escala tal errada, tá? Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Quer dizer, o perito não vai falar se houve ou não um dano moral. Isso aí é papel do juiz, né? Parágrafo 3º. Para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhos, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias, etc, etc. Então, o perito pode ficar à vontade, né? Então, ele precisa também de informações para ter uma conclusão. Quer dizer, ele vai avaliar um caso. Ele precisa ter meios também de estudar o caso. O que aconteceu? O que o SUS falou? O que tem no prontuário do hospital? Né? Cadê a planta dessa construção? Né? 474. As partes terão ciência da data e do local, designados pelo juiz ou indicados pelo perito, para ter início à produção da prova. Então, todo mundo pode acompanhar ali. Né? 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, isso é interessante, né? O juiz pode nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, sei lá, uma falha ali da petroleira, né? Quebrou o negócio do petróleo, inundou o rio. Então, quer dizer, o juiz pode fazer uma perícia ambiental, ele pode fazer uma perícia de engenharia civil, ele pode fazer uma perícia biológica e assim vai, né? 476. Se o perito
Por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, e isso acontece às vezes, é natural, o juiz poderá conceder-lhe por uma vez, tá, prorrogação pela metade. Então, é por uma vez, eu vou destacar isso, porque isso é diferente. E o mais diferente é isso aqui, ó, pela metade do prazo originalmente fixado. Então, ó, era 10, então só mais 5, tá? Era 20, era 20, só mais 10. E assim vai, né? Então é só mais metade do que fora originalmente fixado. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Na prática, o que acontece? O juiz espera o perito fazer o laudo e depois decide se fará ou não uma audiência. Tá? Então essa regra aí dos 20 dias acaba não pesando tanto. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para que, querendo, possam se manifestar sobre o laudo, tá? E elas têm um prazo comum de 15 dias. E aí o assistente técnico vai lá, faz o parecer e tal, mas esse parecer já não pesa tanto. Parágrafo 2º. O perito do juiz tem o dever de, no 15 dias, esclarecer ponto. Número 1. Sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do próprio juiz ou do MP. Ou 2. Ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico. Então aí o assistente tem alguma força, né? Mas aí o perito vai lá, responde, o juiz, como ele não vai entrar muito no mérito, ele vai falar, tá, foi respondido? O resto, meu amigo, é questão de sentença, senão a gente não encerra a discussão. O que o juiz faz? Ó, responde uma vez, perito, respondeu? Chega de discussão, ele passa a régua, encerra a instrução probatória, decide se não tem audiência de instrução, se não tiver, já manda direto, já intima direto as partes para alegações finais e pau, tá? É assim na prática. E o juiz tem que acabar com a discussão, senão não acaba. Essa é a verdade, né? Parágrafo 3º. Se houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer na audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob formas de quesitos. Eu nunca vi isso acontecer na prática, tá? Geralmente tudo se resolve por escrito. Parágrafo 4º. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Também nunca vi, como eu falei, acontecer na prática. Se acontecer, 10 dias antes para ele se preparar. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade do documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. É, por exemplo, o IML, né? Então, acaba sendo uma preferência legal aí. Na prática não é bem assim, porque IML é bem lotado, né? E falsidade de documento também é ruim, né? Ficar enchendo o saco lá do pessoal que cuida dessas coisas, porque eles estão lotados. Então, geralmente, acaba sendo também um perito particular. Não é que não possa ser o particular. Então, a lei diz, olha, de preferência um órgão oficial, né? Um órgão do Estado. Só que aí você, como juiz, tem que tomar certo cuidado, você tem que conhecer onde você trabalha, você tem que saber com quem está lidando, tem que conhecer a sua realidade, né? Do ar-condicionado é fácil decidir. Agora, às vezes entrar demais num serviço público não é muito bom, tá? Parágrafo 1º. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, aqui sim, né? Os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1º pode ser requerida motivadamente. Então, pode uma prorrogação. Parágrafo 3º. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra ou da firma, isso é interessante, né? O perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. Na prática acontece assim, ele intima a parte que comparece ao cartório e na frente do escrivão dita ou alguém cuida ali, ele escreve, deposita no cartório, depois o perito busca esse documento e faz a perícia, tá? E não adianta tentar enganar o perito, não. Esses caras são excelentes. É muito interessante essa perícia grafotécnica, né? Os caras são ótimos. Quem já teve a oportunidade de ver uma perícia grafotécnica sabe o que eu estou falando. É impressionante, assim, é um negócio fantástico. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 371, que diz: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido. Ou seja, é laudo dos autos? É laudo para todo mundo. Não importa se é para favorecer ou não o Zezinho. Vai entrar como laudo para todo mundo, tá? E o juiz indicará na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Né? Um livre convencimento motivado, obviamente tem que ter fundamentação, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480 é o último de hoje. O juiz determinará, de ofício ao requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver sido suficientemente esclarecida. Quer dizer, o laudo é inconclusivo, o laudo não ajudou porra nenhuma. Pode acontecer, né? Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira. Os mesmos, tá? Não é para inovar. E destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados que a primeira acabou conduzindo, acabou gerando. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Mesma coisa, mesmos quesitos, mesmas regras, mesmos prazos. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, tá? E aí o juiz vai apreciar o valor de uma e de outra. Quer dizer, a primeira perícia não é necessariamente menos importante. Ela só não concluiu tudo que ela deveria concluir. E aí o juiz analisa as duas. E eu nunca vi acontecer, tá? Isso aí do 480. Pode acontecer. E se você for perito, meu amigo, toma cuidado, porque é constrangedor se acontecer, viu? Muito bem. Acabou? A gente volta no próximo vídeo para estudar com vocês a inspeção judicial, artigos 481 a 484. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.